Glória a Deus. Antes de nós orarmos, coloca o tema da palavra de hoje já. O tema da mensagem de hoje é a visão do trono, ok? Pastor, do trono de quem? Do trono de Jesus Cristo. Eu e você precisamos de uma percepção a respeito desse princípio espiritual, e eu creio que essa palavra vai abençoar demais sua vida hoje, amém? Portanto, vamos orar agora. Eu queria que você pedisse: Deus, fala comigo aqui hoje. Quero dar crédito à sua palavra, eu quero ser ministrado pela sua palavra, me faz ouvir de maneira espiritual. Fala isso com o Senhor agora, enquanto eu também oro com você. Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de ser ministro do Evangelho da Nova Aliança. Obrigado por essa igreja tão maravilhosa, Senhor, que sou tão apaixonado por ela. E obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor, pregar a sua palavra, de ter o teu Espírito Santo se movendo em nós. Pai, eu consagro a mensagem de hoje diante do Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo venha de falar com a gente. Libera agora espírito de graça, de luz, de revelação. Tem tantas pessoas aqui e online que desejam tanto ouvir a sua voz. Por isso, queima em cada coração. Ó Deus, ainda que eu transmita palavras naturais, traga a revelação espiritual à minha vida e à vida de cada um dos nossos irmãos. Senhor, que nesse momento nada tire a atenção dos meus irmãos, e que juntos, ó Deus, possamos crescer na graça e no conhecimento, no nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Pode sentar no seu lugar. Quantos são agradecidos pela salvação? Eu queria ministrar então sobre essa questão da visão do trono do Senhor, que é uma percepção que nós, que caminhamos com Jesus, precisamos ter na nossa vida. Pelo culto da tarde, eu dei um exemplo aqui para os irmãos, que na vida cristã, existem duas confissões que elas são necessárias. A primeira delas é entender que Jesus é o nosso Salvador, é confessar que Jesus é o Salvador da nossa vida. Mas a segunda é tão importante quanto, na verdade, é uma consequência, é também chamar de Senhor da nossa vida. Então Jesus Cristo não é apenas Salvador, mas Ele também é Senhor e Cristo da nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Irmãos, hoje, coloca o texto junto comigo, por favor, para que a gente consiga aproveitar o tempo. Atos capítulo 4, versículo 12, se alguém puder avisar isso lá, que começou o culto. Diz assim a palavra de Deus: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o que, meus irmãos? Salvos. Qual é o nome que promove salvação na sua vida? O nome de Jesus. Então a primeira coisa dentro da vida cristã é a salvação. Paulo diz lá em Romanos capítulo 9, verso 10, que com o coração crê para a salvação e com a boca confessa para a justiça. Pastor, para alguém ser salvo, ele precisa fazer o quê? Primeiro crer em Jesus e confessar Jesus como o Senhor da sua vida. E aí a Bíblia diz que ele está salvo. Não, mas é muito fácil, pastor. Fácil para nós, mas foi Jesus que morreu na cruz, para que hoje você tenha acesso pela graça à salvação. Amém, meus amados irmãos? Então é importante nós entendermos o valor da salvação. Um dos nomes de Jesus em hebraico se chama Yeshua. Yeshua significa Salvador, ok? Quando você canta Yeshua, Yeshua, Yeshua significa em hebraico Salvador. Então Jesus, ele é o que? Diga, Salvador. Pastor, mas e a palavra salvação? A palavra salvação no grego se chama sozo. Diga para o irmão assim, ó, sozo. S-O-Z-O, sozo. Pastor, e o que significa sozo? Sozo é salvação, mas não é salvação apenas do inferno. A palavra sozo significa salvo, liberto e curado. Representa o aspecto da salvação. Então quando você recebe Jesus na sua vida, você é salvo do inferno, você é salvo do diabo, você é salvo das enfermidades. Posso ouvir um aleluia? Você é salvo, liberto e você é curado. Tudo isso vem através de Jesus, vem através da salvação que nós encontramos em Jesus. Quantos são felizes pela salvação? Diga aleluia. Então, portanto, você não pode ter enfermidade, sabe por quê? Porque você recebeu o sozo, recebeu a salvação, e a Bíblia diz que Jesus levou todas as enfermidades na cruz. Portanto, você é sozo, você é salvo, você é curado, você é liberto por causa da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diga aleluia. Você pode dizer, eu sou salvo. Sobe e desce comigo, tá? Diga, eu sou salvo.
eu sou liberto, eu sou curado pelo sangue de Jesus. Pode aplaudir a Ele bem forte. Eu creio. Aleluia. Esse é o aspecto da salvação. Mas Jesus não é apenas Salvador. Então depois que você aceita Jesus, o próximo passo começa, que é ter também como Senhor e Cristo da nossa vida. Na pregação de Pedro, a Bíblia diz aquela conversão de 3.000 pessoas, lá em Atos capítulo 2, versículo 36, Pedro agora está pregando para os judeus, e ele diz o seguinte: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, versículo 36, que esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus fez dele o que, meus amados? Senhor e Cristo. Aleluia, isso é forte demais. Então quem é Jesus? Ele é Senhor e Cristo. Cristo é ungido de Deus. Ele é o separado de Deus para ser Senhor da nossa vida. Mas por que Jesus é Senhor da nossa vida? É porque Ele comprou você de novo para Deus. Por um alto preço Ele nos resgatou, nos comprou para Deus. Por isso que a Bíblia nos diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Então você não é do mundo, você não é do acaso, você é de Cristo. Porque legitimamente Cristo comprou todo ser humano para Deus. Pastor, qual foi o preço? O preço do sangue. Por isso que Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto o quê? Aí ele diz: um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, Jesus morreu por todos nós. Para os que vivem, que agora é a gente que vive em Cristo, não vivam mais para si mesmo, mas antes para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Então qual é a continuação da vida cristã? Legal, pastor, eu fui salvo. O que eu faço a partir de agora? O próximo passo é agora ter Jesus como Senhor da minha vida. A grande questão é que muitos cristãos pararam na primeira parte. Eles receberam a salvação, e glória a Deus por isso. Eles são libertos, eles são curados, eles não vão para o inferno, eles vão morar no céu. Mas a vida cristã começa assim. Mas tem muito mais coisa para nós recebermos. Então quando eu tenho Jesus como Senhor, agora é Ele que governa a minha vida. E quando Jesus governa a minha vida, todas as coisas que eu tenho agora é responsabilidade dEle. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Se um filho seu, Deus vive e guarde você e a vítima que eu vou falar lá fora, pega uma pedra e quebra o vidro de um carro lá fora, quem é que vai pagar? A igreja? Não, você. O pai é responsável. Vamos sair do ambiente do culto, na sua rua, pegou lá e Deus te livre disso, quebrou o vidro do carro do vizinho, quem é que vai pagar? O pai. Porque o pai tem a responsabilidade sobre o filho. Quando você diz que Jesus é o grande governador da sua vida, cada área da sua vida tem um responsável. Você tem um Senhor que cuida de você, e pode ter certeza, é o que vai prover todas as coisas, é o que vai te proteger. Você não está só. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando surgirem problemas, sabe que a sua vida não está na mão do acaso, mas está totalmente no controle de Deus. Quando você perdeu o controle, foi você que perdeu, mas continua no controle de Deus. Ele continua dirigindo. Quando você sente, quando você não sente, quando você está enviado, quando você está desviado, Ele continua sendo o mesmo, porque Ele diz: nada nem ninguém, nem o mundo, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada, nem criatura alguma e coisa alguma desse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele termina dizendo o quê? O nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Qual é o ambiente onde nada me separa? É quando eu tenho Ele como Senhor da minha vida. Você é altamente protegido por Deus. Então, quem já orou o Pai Nosso aqui? Eu estou devendo pregar uma palavra só sobre Pai Nosso. Quem sabe semana que vem eu utilizo o modelo de oração deixado por Jesus para nós aprendermos a orar. Eu acho que semana que vem eu vou pregar sobre isso. Mas a oração do Pai Nosso, eu sou apaixonado por ela porque ela tem muita revelação. E uma das revelações diz o seguinte: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim? Você já parou para meditar nisso? Você está chamando um governo, um trono para a sua vida. Você está dizendo: eu vou sair do controle e eu preciso que Deus entre no controle, e que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Exatamente isso que quer dizer esse aspecto da oração.
Pastor, por que eu tenho que chamar o governo de Deus aqui para a terra? A Bíblia diz, o salmista diz, os céus são céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. A jurisdição da terra é dos homens, e o mundo jaz do maligno. Então existem coisas na terra que não tem a ver com a vontade de Deus acontecendo na vida de muita gente, inclusive na vida de um crente. E aí, pastor, o que a gente faz? O que você faz é o que Jesus ensinou. Faça uma oração chamando a vontade do céu para a terra. Chama o governo de Deus para a terra, que você é coberto, você é protegido pelo Senhor, diga amém. Você é protegido. E porque você é protegido por Deus, agora você está declarando, seja feita a sua vontade, não a minha. O que você está dizendo? Você está transferindo o governo. Você está reconhecendo que tem um trono, que tem um Senhor sobre a sua vida. E esse Senhor, a Bíblia diz que Deus o chama de Senhor e Cristo. Por isso que eu gosto de, toda vez que eu vou escrever meus livros, alguma coisa, até meus esboços, ou pregar aqui, eu não gosto de falar, Jesus falou. Eu sempre gosto de falar Senhor Jesus. Sabe por quê? Não é um mero motivo religioso, nem é motivo religioso, é simplesmente porque no meu coração Ele é Senhor e Ele é Cristo. Por isso que quando você aceita Jesus, você aceita como Senhor e seu Salvador. Você é salvo, mas agora você também vai ter experiência do governo de Deus sobre você. Diga aleluia. Então esse aspecto, agora o que muda, pastor? Então tá, salvação já te ensinei, curado, liberto, ok? E salvo. Mas pastor, e o outro aspecto? Isso é interessante você aprender. Quando você tem Jesus como Senhor da sua vida, o resultado agora se chama transformação. Deus nos chamou e Ele nos amou como nós estávamos, sujos. Mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo que Ele recebe como estávamos, Ele não deixa como estamos. Ele vai nos purificar, vai nos transformar e vai nos tornar parecido com Ele. O que diz lá em Filipenses? Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la até o dia da vinda de Cristo. Tem uma obra acontecendo dentro de você. Nós estamos em reforma. Você está deixando de ser o velho homem, você morreu para o velho homem, e agora a imagem de Deus está sendo formada na sua vida. Eu e você estamos num processo de transformação, cada um em um nível aqui, mas pode ter certeza, você está sendo transformado. A religião diz, não faça tal coisa, aí você fica acusado e preso e tenta dar uma escapada. Mas o cristianismo é uma experiência interior que muda a sua vida por fora. A salvação te transforma em todos os aspectos, mas quando você tem Jesus como Senhor, você é transformado interiormente. Sabe por quê? Agora o governo da sua vida não é mais sua vontade, não é mais a sua carne, não é mais o pecado, não é mais o mundo, não é mais o diabo. A Bíblia diz que já morrestes para essa vida e o pecado não tem mais governo sobre você. Todas as pessoas que falam, eu não consigo mudar, é porque não entendeu isso. Porque não é você quem muda, é Deus que produz transformação dentro do seu interior. A força da mudança, o que eu quero te dizer, ela não vem de você, porque senão os homens não precisariam de Jesus. Quem concorda comigo? É só se esforçar um pouco e melhora. Mas não é. O que Jesus fez? Quebrou o governo do pecado na nossa vida. Agora a gente só peca se a gente quiser. Jesus também fez o seguinte, quebrou o governo da carne, dizendo, negue-se a si mesmo todos os dias. Eu não tenho que fazer tudo o que eu quero. Mesmo sendo pastor, eu tenho uma carne igual a sua. A nossa carne nunca vai prestar. Por isso que para nada serve. Jesus já disse isso. Mas preste atenção, o que eu preciso fazer? Eu quero a vontade do Espírito na minha vida. Pastor, como é que eu mato a vontade da minha carne? Como é que eu nego a mim mesmo? Se enchendo do Espírito Santo. Tem gente que acha, não pastor, eu tenho que me trancar no quarto para me amarrar, para não fazer, para não cometer um vício. Isso vai te deixar louco. Você sabe o que transforma a vida de alguém? Ser cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando você é cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz, jamais satisfareis a vontade da carne. Sabia disso? Já percebeu quando você está cheio do Espírito Santo? Você não quer fazer coisa errada, você está cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo e você vai vencer as obras da carne todo dia na sua vida. Então o que significa então Cristo ser o Senhor da minha vida? Eu já disse, o pecado não é, a nossa carne agora não é, e o diabo jamais será, porque a partir de hoje, você agora é uma propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Quem comprou você, de novo para Deus? O Senhor Jesus. O preço foi do sangue, portanto agora, existe uma patente divina na sua vida. Por isso que a partir de agora o seu nome mudou, você agora é filho de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 9 a 12 diz que veio para os seus não receberam, que eram os judeus.
Mas a todos os quais receberam, ou seja, a gente, os últimos, que se tornaram os primeiros, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Olha só, você não se tornou filho, nós não temos poder de mudar a natureza, mas nós nos tornamos, alguém nos formou na verdade, Ele nos fez, essa é a palavra correta, foram feitos filhos de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, não foi você que se tornou. Fala para ele, você não tem poder para isso, mas diga assim, Ele nos fez filho. Posso ouvir um aleluia? Porque Ele nos fez, porque agora a obra de quando Jesus é Senhor, Ele agora é o responsável da nossa vida. Agora Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é Senhor em Cristo. E a partir de agora a nossa vida está debaixo de um governo de Deus. Diga assim, a minha vida está debaixo do governo de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e diga, eu sou filho amado do Senhor. Amém? Então quando chamamos o governo de Deus, uma experiência entra dentro de nós. E nós precisamos então da revelação de Jesus sobre um trono. Dito isso, eu queria usar um personagem chamado profeta Isaías. Porque embora Isaías veio antes de Cristo, Cristo sempre existiu. Mas há 2000 e alguns anos atrás é que Ele veio. Mas Ele sempre há 2023 anos atrás, foi quando Jesus veio. Em 2033 fará 2000 anos que Ele ressuscitou. Eu espero que Ele volte, né? Bem na virada do ano, aleluia. Há 2000 anos é profético, eu estou nessa aí. Eu espero hoje, espero amanhã, espero todo dia. E vou esperar 2033, falta só 10 aninhos, aleluia. Não estou precisando data não, pode ser hoje, diz a Bíblia. Mas preste atenção, essa é a maior verdade espiritual sobre a nossa vida. Então, Isaías, ele era um profeta da velha aliança. Mas a Bíblia diz que ele teve revelação de Cristo. Porque Cristo sempre existiu. Ele só veio, como eu disse, há 2023 anos atrás. Mas a verdade espiritual é que Deus permitiu Isaías ver o Cordeiro de Deus, que é Jesus, assentado sobre um trono. Então, Isaías foi um dos únicos profetas da velha aliança que viu Cristo. E ele viu onde? Assentado sobre um alto e sublime trono. Essa revelação de trono de Deus, de Jesus não apenas agora como Senhor, que é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, por isso que ele viu o Cordeiro. O Cordeiro aponta para a obra de Jesus consumada. Então Isaías já estava vendo o que nós estamos vendo hoje. Então ele estava vendo salvação, mas tinha algo a mais. Não era apenas um Cordeiro que morreu sem pecado, para remover o pecado. Ele estava sentado em um trono. Então Isaías não viu apenas o Salvador, ele viu também Senhor e Salvador das nossas vidas. O que acontece com essa experiência? A experiência da salvação produziu libertação, transformação, mas a experiência de ver Jesus sobre um trono, ou seja, ver Jesus como um governo, ver Jesus como Senhor, a Bíblia diz que acontece algo na vida de Isaías, que é uma grande transformação, porque Isaías já era profeta até o capítulo 6, só que tinha uma questão, Isaías era um profeta que não conhecia a nova aliança, e quem não conhece a nova aliança, só tem juízo para falar. Então Isaías dizia, ai da terra, ai dos homens, ai dos judeus, ai disso, ai daquilo, porque essa era a pregação, era apenas trazer um juízo sobre alguém. Só que acontece algo, quando Isaías vê o Cordeiro sobre o trono, o discurso desse cara muda. Tenta ler na sua casa, depois do capítulo 6, lê o livro de Isaías, é poderoso. Você vai ler e ver que era só juízo até o capítulo 6. Mas depois do capítulo 6, você só vai ver Isaías profetizando sobre o Cordeiro de Deus. A todos que têm sede, vinde às águas, que confiam no Senhor, subirão como águias, correrão, não cansarão, caminharão, não se fadigarão. A todos que têm sede, vem, beba, compre, sem dinheiro. Isaías vai colocando só coisas a respeito do Cordeiro. Isaías 63, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que é isso? É o profeta agora messiânico. É que está falando do Messias, do Cristo que ressuscitou e que vai voltar. Isaías está profetizando. O que mudou a vida desse cara, amado irmão? A visão do trono. Então vamos fechar aqui a conta, que é a introdução que eu disse para os irmãos. A salvação, ela cura, ela liberta, ela cura, ela liberta e ela te leva a morar na eternidade com Jesus Cristo. Mas reconhecer Jesus como o Senhor vai produzir o segundo aspecto, que é
transformação no nosso interior. Aquilo que você busca a vida inteira está dentro de você, quando você entende que Jesus é Senhor da sua vida. Vamos ler o texto, porque tem um detalhe importante. Por que aquela experiência foi só no capítulo 6? Por que não aconteceu anos antes da vida de Isaías? Aí tem uma deixa que fecha a conta que nós estamos ensinando aqui. Vamos ler? Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, conta essa experiência. E ela diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, guarda esse detalhe, ano que morreu o rei Uzias. Esse detalhe não é à toa. Diz a palavra de Deus: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que visão poderosa! Olha, antes de pegar cada ponto, que é a consequência da revelação do trono de Deus, de ter Jesus em um trono, Jesus como Senhor da nossa vida. Por que Isaías esteve naquele contexto? Foi no ano que morreu quem? O rei Uzias. Quem foi Uzias? Uzias era parente ou primo de 1º grau de Isaías. Então pensa comigo, o rei daquela época era primo de 1º grau do profeta. Vamos imaginar? Imagina que o Brasil tivesse um rei, ou que você, de repente, vamos falar monarquia, mais tempos atrás, né? Porque hoje é figurante, o rei, a rainha da Inglaterra, o rei. Vamos imaginar que se fosse, né, em um país onde o rei é o seu primo de 1º grau, você teria ou não teria uma certa segurança? Claro que sim, seja sincero. Você é amigo do rei? Se você é amigo de alguém aqui que resolve qualquer problema, você liga na prefeitura, você liga em algum lugar, porque você precisa de alguém que tem maior contato lá dentro para resolver o problema. Esses dias tinha uma criança precisando de uma transferência, tomou um remédio, tomou um veneno. Os pais lá ligando em Boimirim, pedindo transferência, não tinha vaga. Me ligaram, eu conheço alguém que tem contato lá dentro, que vai resolver. Liguei para a pessoa, em 1 minuto arrumou uma vaga no Hospital das Clínicas, levou a criança. Agora, preste atenção. Então, se há de convir que quando você tem alguma recomendação, a coisa avança mais rápido. Então, quem era o rei Uzias? Parente 1º grau de Isaías. Então, Isaías tinha mordomia. Quem era Uzias? Era o rei de Isaías. Então ele representava um reino, um governo natural. E aí a Bíblia diz o seguinte: quando morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías agora vê o trono de Deus. Isso é um símbolo profético. Isso significa o seguinte: que quando morrem reinados carnais, nascem reinados espirituais. Que quando governos naturais são removidos da nossa vida, se estabelece um governo celestial sobre nós. Isso é o que eu estou ensinando desde o início do culto para você, que quando você chama o reino de Deus para você, o governo de Deus vem na sua vida. E para o governo de Deus vir na sua vida, reinados carnais têm que morrer. O pecado não governa mais, a carne não governa mais, a vontade humana não governa mais. Agora você chamou um reino, você está dizendo: Jesus, cuida da minha vida, Jesus, seja o Senhor da minha vida, dirige os passos da minha vida. Qual é a consequência quando qualquer crente, qualquer ser humano na face da terra, ainda que nem crente seja, mas que ele chama o governo de Deus, a partir dali Deus assume a vida do cara. A partir dali é tirado um reino natural, e as consequências de um reinado natural, que o reinado natural, vale lembrar aqui, ele é perecível, os dias morrem um dia. Mas quando nós abrimos mão de um reinado natural, quem que aparece em cena? O Senhor Jesus. Quando Jesus era menino, era um bebê, Herodes queria matar as crianças. Está escrito no Evangelho de Mateus que Maria e José pegam Jesus e vai para o Egito. Ah, mas era medo de Jesus morrer? Claro que não. Se Deus estalar o dedo, ele mandaria miríades e miríades de anjos, todo mundo cairia atrás. Se quando foram prender Jesus com 33 anos de idade, que já era na hora da crucificação, perguntaram para ele, quando Judas dá o beijo, entrega: és tu, Jesus, o Cristo? Jesus falou: eu sou. Os soldados voavam para trás, eles se limpavam, levantavam novamente, assustados: é tu, o Cristo? Jesus falava: eu sou. E eles iam jogando para trás. A gente disse, se ele ficasse respondendo, estaria até hoje falando isso. Mas Jesus falou: nem vou falar mais, senão ele não me prende.
Você acha que se o bebê Jesus chorasse, o que acontecia? Cairia exército para todo lado. Mas por que Deus apenas retirou? Porque quando tem governos carnais, Deus apenas sai de cena. Deus nunca vai competir um reinado. Mas aí você lê na Bíblia assim: quando morreu o rei Herodes, que é um reinado carnal, volta Jesus com a sua família para Jerusalém. O que significa isso? Isso não é coincidência. É porque quando morre um reino carnal, se estabelece um reinado espiritual. Assim também é na nossa vida. Se você tem experimentado salvação, glória a Deus. Mas após a salvação, você precisa desenvolver agora sobre a sua vida a percepção de Jesus como governador da sua vida. Então eu não ando de qualquer jeito, irmão. Eu sou pastor, mas se eu fizer o que eu quiser, eu destruo essa igreja. Se eu fizer o que eu quiser, eu destruo a minha vida. Então o que eu fiz uma escolha: morrer para minhas vontades, morrer para as coisas desse mundo. E o que todo cristão deve fazer? Negar a si mesmo, todo dia tomar a cruz. Negar a si mesmo, todo dia tomar a cruz é o seguinte: todo dia confessar o governo de Deus sobre a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado: governo de Deus sobre você. Os irmãos do louvor já fiquem prontos, que já vocês vão subir, ok? Os que estão lá fora também. E aí diz o que a palavra de Deus aqui? Isaías viu o cordeiro. E produziu o que na vida de Isaías? Fala para o irmão que está do seu lado: transformação. Aleluia! Então quando você vê o Cordeiro de Deus sobre o trono, sua vida é transformada. Deus vai esperar a ocasião de morrer reinados carnais para governos espirituais acontecerem sobre a sua vida. O que eu quero dizer é que quando você aceitou Jesus, você abriu mão de um governo natural e o governo celestial veio sobre você. Diga aleluia. Eu estou aqui só reafirmando que você nasceu de novo. Sabe por que você está aqui hoje, nesse domingo, 18 horas, agora já é 19h45. Você está fazendo o que sentado aqui hoje? Sabe por que você está aqui sentado ou está em casa assistindo esse culto? Porque agora você tem um outro governador sobre a sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. A sua agenda agora não manda em você. As emoções não mandam em você. Tampouco as emoções dos outros governam a sua vida. Você decide pelo que você crê, pelo que você é. Sabe por quê? Porque agora o tempo da transformação está sobre a sua vida. Por isso você está aqui hoje. Hoje é domingo. Que dia que é da semana o domingo? É o primeiro dia. Amanhã é segunda-feira. Hoje é a primeira. Jesus ressuscitou em um domingo. Quando você vem no culto de domingo, você está abençoando a sua semana. Você está dizendo que Jesus é o primeiro da sua vida. Sabe o que é isso? Isso aqui é um fruto de quem tem Jesus como Senhor. Não, hoje eu não tenho tempo para Jesus. Hoje eu não tenho tanta coisa para fazer. Jesus ainda não é Senhor. A agenda é Senhor da vida. Por isso que eu digo para você: domingo é dia de você buscar Deus. Quinta ou sexta ou sábado, que seja a sua célula, é dia de você ir para a célula. Sabe por quê? Porque hoje a sua vida ela tem um proprietário, ela tem um dono, que é o Senhor Jesus. Diga: Jesus é Senhor da minha vida. Então volta para cá. Uzias morre. E agora entra um novo rei na vida de Isaías, que é Cristo. E qual é a consequência, pastor? Transformação. Isaías agora se torna um profeta messiânico. Mas tem alguns aspectos, eu queria listar 3 e já vamos orar depois disso. E a primeira coisa que acontece quando a gente tem uma visão de Jesus como Senhor, uma visão de trono de Deus sobre a nossa vida, a primeira evidência, a primeira coisa que vai acontecer, ou vai ser produzida dentro de nós, chama-se reconhecimento. Reconhecimento. Olha o que Isaías diz, projeto, versículo 5. E então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Preste atenção aqui. Isso aqui mostra gente que tem uma experiência com o trono de Deus. Primeira evidência que vai acontecer, fala para o irmão que está do seu lado: reconhecimento. O que Isaías está dizendo aqui? Ele está quebrantado. Ele está reconhecendo: eu sou essa pessoa. Eu não estou pensando além do que convém a respeito de mim. É quando a gente se depara e cai em si. Pastor, qual é a vantagem disso? São pessoas que estão rendidas. Então quando Jesus é Senhor da sua vida, essa pessoa se torna uma pessoa rendida, uma pessoa que reconhece. O patamar do reconhecimento é a porta de todas as outras transformações. Você sabia disso? Vamos usar o casamento como exemplo. Sua esposa não gosta do papel higiênico virado para o lado da parede. Aí tem um apocalipse que acontece na sua casa se você deixar. Então você tem que pôr virado para cá. Se o marido não entender o porquê que ela quer para cá, ele nunca vai mudar. Sabe por quê? Porque eu não me comprometo com aquilo que eu não reconheço. Quantos concordam comigo aqui? Estou só usando um exemplo que as mulheres gostam de falar do marido, estou ajudando.
Você vê que o amém é mais alto. Se eu falasse o inverso, ia arrumar concorrência, meu amigo, só estou bobo. Mas é verdade, cada um tem seus valores, não tem problema. Mas se eu não entendo, só pega o exemplo aqui. Se eu não entendo a importância disso, a relevância, eu nunca vou me comprometer. Eu vou falar, tá bom, na próxima eu coloco. E você está 16 anos de casado dizendo isso. Porque quando há reconhecimento, vai ter o que? Depois transformação. Quando eu não entendo que essa coisa é problema, eu nunca vou mudar. E aí o que Isaías está dizendo? Eu sei, eu sou pecador, ai de mim, porque meus olhos viram o rei, o Senhor sobre o trono. Então Isaías reconheceu quem ele era. As irmãs estão agradecidas agora, nem estão mais concentradas na palavra. Os irmãos vão brigar comigo, nem vai me ajudar a arrumar o arraial essa semana aí. Deus sabe. Mas preste atenção, reconhecimento nos faz cair em si, quem crê nisso? Qualquer ser humano aqui que tem revelação de que Jesus é Senhor, ele abaixa a cabeça e reconhece, eu preciso transformar a minha vida, eu preciso abrir mão, eu preciso mudar, eu preciso me submeter, eu preciso aproveitar a oportunidade que eu tenho. Dentro de uma célula, você aprende a submeter, dentro da igreja você submete, dentro dos seus relacionamentos você aprende qual é o seu lugar. Sabe o que é isso? Gente vencida pela obra da cruz. Isso é quebrantamento, isso é muito importante. Por que tem tanta gente, tem 30, 40 anos de evangelho, não muda nada? Ele é salvo, é muito salvo. Se Jesus voltar, vai embora hoje. Mas a grande verdade espiritual é, ele não foi transformado. Porque a transformação vem através do senhorio. A partir de então, a carne não manda, o pecado não manda, a vontade humana não manda. Porque agora Jesus é o Senhor da vida dele. Então a primeira coisa que acontece com Isaías agora, ele vê o trono. E agora algo acontece. Fala para o irmão que está do seu lado, reconhecimento. Ele reconhece a sua realidade. E eu disse, Deus te chama do jeito que você é, mas Ele não vai deixar você do jeito que você é. Ele vai te tornar parecido com Ele. Vida cristã é uma vida de transformação. Todo dia seu caráter será parecido com o caráter do Senhor Jesus Cristo. Sabia disso? Agora, o meu conselho para você é, não pare no processo de transformação. A cada dia a gente vai crescer. Eu digo assim, tem coisas que eu olho, que eu fiz ou falei há um ano atrás, eu falo, que vergonha, eu não falaria isso hoje. Isso é aspecto de quê? Reconhecimento. Ah, mas errou, mas só com essa mentalidade vai errar de novo? Não vai. Mas quando você olha uma coisa de um ano atrás, e você vê o vídeo e fala assim, é eu? Tem até um meme que diz isso, né? É eu mesmo, não é que é eu mesmo? E ele começa a rir, é eu mesmo. Se alegra ainda com erro. Estou falando como o meme fala, tá bom? Conjugando assim errado mesmo. Mas ele diz, sou eu mesmo. E aquilo ainda vira o quê? Um motivo de alegria. Sinal que o quê? Não cresceu. O ambiente, quando você se sujeita, o trono de Deus, espontaneamente, não é porque alguém pediu, insistiu, te repreendeu, falou que você não muda, não, sozinho. Deus não perguntou nada, foi Isaías que falou, eu sou esse tipo de gente. Sabe o que é isso? Pessoas aptas para serem transformadas imediatamente. Eu quero falar, você é essa pessoa que tem Jesus como Senhor da tua vida. Você está aqui hoje porque você reconheceu. Não dá para ficar uma semana longe. Não dá para deixar de celebrar os domingos junto com a família maior. Não dá para viver uma vida distante do Senhor. Não dá para viver uma semana sem ter Jesus no começo dela. Não dá para viver uma semana se Jesus não for o sentido final dessa semana. Diga aleluia. Então a primeira coisa que acontece, o primeiro aspecto é reconhecimento. É o ponto de partida da transformação. Mas Isaías disse algo a mais. Ele falou, ai de mim que eu estou perecendo, agora que eu vou morrer. Então tem partes. Reconhecer é uma coisa, se condenar é outra. Diante do trono não tem condenação. Aí Deus interrompe Isaías e diz para ele em versículo 6, então um dos serafins, que é um anjo, voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara da onde, meu amado irmão? Do trono, do altar de Deus. Com antenas pegou uma brasa. Deus falou, pega só um pedacinho, só uma brasinha que está aqui no meu trono, encosta no lábio desse cara. Aí a Bíblia diz assim, que tocou até os teus lábios, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados todos os seus pecados. Fala para o irmão que está do seu lado, a iniquidade foi tirada, o pecado foi perdoado. Então era verdade que Isaías estava dizendo.
Mas diante do trono, a segunda coisa, ou a segunda experiência que nós vamos ter, é que o nosso coração agora vai ser mudado. Haverá agora uma transformação. Qual é a transformação? Deus vai mudar o nosso caráter, a nossa identidade. Iniquidade aqui nesse texto aponta para um desvio de caráter. E pecado, evidentemente, é a condição de todo ser humano sem Jesus, pecador. Mas quando você vê o Cordeiro que venceu, que ressuscitou, está sentado sobre um trono, você lembra que todos os pecados foram pagos na cruz do Calvário, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Paulo em Romanos 8, que não andam mais segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. E aí o que acontece a partir de agora? Primeiro aspecto é esse. Isaías agora ouve da parte de Deus o seguinte: Isaías, todo desvio de caráter, toda iniquidade eu estou tirando da sua vida. E a segunda coisa está dizendo: eu estou perdoando totalmente todos os seus pecados. O que é isso? Transformação diante do trono. Não é a força de Isaías, é o amor que Deus tem por todos nós, que produz transformação dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém.